Pessoal, boa tarde, boa noite, né? Tudo. Hoje a gente vai fazer uma masterclass com o Cláudio, falando de arquitetura de soluções. Quem não conseguiu participar da live aqui no Zoom, pode compartilhar aí também as dúvidas, considerações aí no que a gente vai pôr no YouTube. E fica à vontade aí, Cláudio, para se apresentar, para falar. E obrigado pelo convite, ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite aí, ter sido chamado aqui, é uma honra, tá? Ainda mais vindo de você, Rogério, um cara assim, bastante fluente da AWS, então eu recebo com todo carinho aí. Então, pessoal, iremos hoje falar sobre como os arquitetos, no caso aqui, arquiteto de soluções, escolhem as melhores soluções de dados na AWS. Como falar daqui, eu não, o objeto foco não é arquitetura de dados e sim, e tudo que fundamenta a parte de arquitetura no geral, para que a gente tenha uma definição de qual é a melhor solução para o nosso cliente, certo? Que no final do dia é eles que nós temos que dar suporte. Me apresentando um pouco, sou Cláudio Raposo, atualmente a partir desse mês eu estou como líder de arquitetura de software na NTT Data e também sou professor na Unicenai de Santa Catarina, certo? Na área de Big Data, Analytics e AI. Me apresentando um pouquinho, acho que de primeira aí, vocês estão vendo uma etiquetinha ali, significa que eu tenho TEA, ou seja, tenho um transtorno autístico, nível 1 de suporte, certo? Então, se vocês verem uma gaguejada, ver uma demora para puxar alguma informação, é oriundo dessa parte aqui, tá? Eu estou buscando informações. Mas apresentando aqui para vocês, atualmente eu estou com 9 certificações da AWS, entrando na minha 10ª. Era para entrar agora dia 31, mas eu aprendi uma coisa, que eu continuo dando, vamos dizer assim, murro e ponta de faca. Dia 31 não é dia para você fazer certificação, porque sempre tem algum problema, e sempre tive problema nesses dias, tá? Então, o conselho que eu dou para quem for fazer, não faça nesses dias, pois tem alguma coisa de suporte, que vai dar problema. Então, espero chegar a das certificações. Provavelmente dia 6 eu vou estar fazendo essa security. E gostaria de começar com vocês falando de como é a arquitetura mais comum da AWS. Se você observar aqui, nós temos uma arquitetura usual. Normalmente, quando estamos entrando na área de nuvem e desenvolvimento, é esse tipo de arquitetura que nós vamos ver 90% do dia, onde temos um front-end, que normalmente ele vai estar no S3, e ele vai ter uma camada de CloudFront na frente. Vamos ter um EC2, em que esse EC2 ele vai estar toda a lógica do nosso back-end, e vamos ter um banco de dados que pode ser um Aurora, um RDS, MySQL, PostgreSQL ou outro banco qualquer, tá? E o Route 53 que vai dar suporte a todas as camadas. Só que, se a gente for pensar em escalabilidade, esse tipo de solução aqui normalmente é para a empresa que está iniciando ou se você estiver fazendo um MVP da vida, quando você quer entregar algo inicial. Imagine agora que eu tenho uma empresa que se chama Sertão Será Cloud Bank, que é uma infraestrutura bancária que está iniciando e eu agora estou sendo apadrinhado por algumas empresas como uma startup. Então, provavelmente, quando eu for apresentar o meu cliente, tiver na fase beta, tiver na fase alfa, é esse tipo de arquitetura que vai ter mais ou menos um consumo de 1.000, no máximo estourando 2.000 pessoas acessando o aplicativo, tá? Só que com o tempo, minha solução ela se tornou, vamos dizer assim, teve a liberdade aí para o mercado e começou-se a ter alguns gargalos de performance da minha aplicação. Qual é a primeira coisa que a gente vai modificar aqui? Perguntando a vocês, olhando essa arquitetura.
Pode me responder também aí, quem tiver dos meninos. Acho de interação. A gente vai botar mais S3. A gente vai encher mais de banco ou a gente vai escalonar o EC2 ou mudar de solução para uma mais escalável? Pera aí, Cláudio, tô pensando aqui, repergunta, fazendo favor. O primeiro nível de melhoria da minha arquitetura aqui vai vir por onde? Vai vir pelo back, vai vir pelo banco de dados ou vai pelo front-end? E eu falo de forma granular. Eu vou falar igual arquiteto, né? Agora depende, né? Mas nessa coisa, nessa arquitetura aí, isso escalaria primeiro a EC2. Né? Alô, som. Pode É, falar aí. faria o Eu, mesmo, colo... viu? eu faria um Desculpa aí, amigo. autoscale. Eu faria um autoscale no EC2 e colocaria um load balancer na frente ali, Aham. ali dos EC2 ali, para poder balancear a carga. Boa, é uma solução. Ou a gente poderia usar uma solução mais, por exemplo, Cloud Native, por exemplo, aqui. Imagine que é um sistema de banco, então a gente vai precisar ter algumas requisições que elas não vão ter suporte direto da cloud. Você vai ter que ter um ambiente Cloud Native para dar suporte. Que solução atenderia aqui? Um Gateway. Seria o EKS, que basicamente está fazendo a mesma coisa. Eu botei uma API Gateway na frente, tá? Esse API Gateway, ele vai fazer requisições a diferentes pods. No caso aqui, eu não separei microserviços ainda, tá? Mas só ia criar uma pequena escalabilidade já preparando ele para microserviços. Adicionei uma camada de autoscale para ele escalar esses pods conforme tem a necessidade e um load balance que vai fazer a função de re-rotear dentro desses pods o meu monolito, minha aplicação principal. E ele vai fazer requisições ao RDS. Isso aí vai de boa, vai trazer uma boa escalabilidade. Porém, vai gerar uma reação em cadeia. Que reação de cadeia vai acontecer aqui? No momento que eu criei esses pods, aumentar o número de escalabilidade dos meus pods. Eu vou começar a tensionar quem? Vou começar a tensionar o meu banco de dados, em que a gente vai ter um número grande de requisições. Imagine o RDS como se fosse uma sala grande, onde nessa sala grande vai ter diversos tipos onde vai ter diversas bancas. E essas bancas a gente chama de conexão. A gente vai ter um pool de conexão, vai ter uma quantidade máxima de conexões que você vai poder fazer nesse banco de dados. E se no momento a gente atingir o limite, nossa aplicação ela vai parar ou vai ficar lenta. Concorda comigo? A situação aqui? Se alguém estiver falando, tá no mudo. Na verdade, o gargalo virou o banco mesmo. Isso. Mas agora, um questionamento, Cláudio. Tem necessidade de ser um EKS aí? Não Vai poderia ser ter, não vai ter. poderia ser um orquestrador um pouco mais simples nesse caso? Ou tem. É por causa que aqui é um storytelling, tá? Então, tô contando a Não, história de um banco e como é que ele vai evoluir para uma arquitetura sim, enterprise. Só para entender entendi. porque eu botei esse esquece aqui. Mas não tem necessidade. Isso aqui tudinho vai depender dos trade-offs empresariais, entendeu? Então pode ser que nesse caso
ele realmente seja necessário para a evolução da arquitetura. Mas nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? Agora eu vou precisar escalar minha aplicação para que ela tenha réplicas de leitura e uma de escrita. Ah, mas Cláudio, para que eu vou criar tantas réplicas de leitura e poucas de escritas? Porque normalmente as operações de leituras ela tende a ser maior nas minhas aplicações. Então, se a gente for pensar num Pareto 80-20, a melhor solução seria rotear essas cargas de leitura para servidores específicos e deixar o mil de escrita, que ele vai precisar ter uma consistência no principal. Esse tipo de arquitetura que a gente chama de master slave, tá? Deixa eu só ver aqui que tá meio que tá alguma coisa no meu microfone aqui. Melhorou? Então, vai acontecer isso. Dessa forma aqui, a gente conseguiu já subir o nível da nossa arquitetura. Se a gente estava pensando em escalar 1.000, agora a gente aguenta 10.000, 15.000 requisições. A gente já conseguiu aumentar alguma coisa. Só que nesse caso, a gente deu liberdade, por exemplo, para o front-end pensar em algumas melhorias. O que vai gargalar novamente esse nosso ambiente. Que tipo de melhoria, já que eu estou trabalhando com Kubernetes, estou trabalhando com bancos de escrita e leitura, o front-end iria pensar para melhorar a performance da sua aplicação no front-end? Já que a gente está tratando em aplicações enterprise. Eu, se fosse arquiteto front-end, ainda não foi isso. Eu perdi parte de storytelling. Voltando aqui. A gente tem nossas escritas, nossas leituras, e a gente conseguiu reduzir a carga, mas essa carga ela ainda não é suficiente para, por exemplo, a gente escalar de forma inteligente a nossa aplicação. Por quê? É, se a gente está levantando servidores de leitura, escrita de banco, são servidores normalmente de alto throughput, certo? Em que o custo de hardware dele vai ser grande. Então, como é que eu consigo fazer para melhorar o fluxo de dados na minha aplicação? A primeira coisa que eu tenho que pensar é como eu consigo diminuir a maior quantidade de informações que são repetidas nos meus ambientes. Que exemplo você pode me dar, Cláudio, relacionado a isso? Imagine um carrinho não, uma vitrine de um marketplace. A vitrine de marketplace, ele não, se a gente botar ele para carregar de tempos em tempos no nosso banco de dados, com milhares de pessoas vendo, vai gerar um gargalo gigante. E você pode até não gerar esse gargalo, porém você vai gerar alto custo. Para isso, a gente utiliza esses carinhas aqui para melhorar a performance da nossa aplicação, que é o quê? O nosso cache de borda, que ele vai servir para pegar informações tanto na tela, tanto no meu front-end, quanto no meu back-end, quanto requisições API, em que elas se repetem bastante, então eu não vou consultar nada que for daqui para trás da minha aplicação, ou se eu tiver algumas que ela tem que eu preciso bater de tempos em tempos no meu banco de dados para atualizar a informação, exemplo, estoque, tem um cache em memória em que eu consigo aumentar a diferença, por exemplo, de consultas de leitura no meu banco de dados. E aí eu consigo reduzir a quantidade de acessos a esse carinha que está aqui no lado e consigo fazer com que minha aplicação fique mais fluida. E isso vai me dar liberdade também ao meu front-end começar a se desenvolver. Porque o front-end de hoje ele está no S3, porém o S3 eles observaram que
cresceu a quantidade de squad para dar manutenção, porém todos eles ficam gargalados no processo de deploy de forma integrada. Logo após isso, front-end começa a pensar em micro front-end. E o meu back-end, ele começa a trabalhar com questões de microserviços. E, novamente, eu começo a gargalar os meus ambientes, apesar de trazer melhorias aos meus serviços. Para você ver o CloudFront aqui, eu consigo utilizar o Lambda Edges para fazer processamento direto da parte da front. Eu consigo também utilizar o Fargate para atuar em algumas ações de back-ends que não tenha tanta sobrecarga. Pode falar aí, já é doida. Boa. Deixa eu ver aqui. E aí, o que é que vai acontecer? Além dos meus serviços que estão em microserviços agora, eu começo a trabalhar eu começo a observar que alguns desses meus micro front-ends, eles vão pegar serviços específicos e que esses serviços específicos eles vão ter tempos diferentes de processamento. Se eu tenho esse tempo diferente de processamento, eu vou ter que precisar trabalhar com arquitetura orientada a eventos, onde é que eu vou ter os meus works, que eles também vão estar nos meus pods, e também vou ter que trabalhar com Event Bridge, por exemplo, para ser acionador de alguns eventos, e vai fazer a manipulação de filas, que vai fazer a gravação assíncrona dessas informações. Um exemplo claro aqui, imagina que eu preciso trabalhar com gateway de pagamento. Se eu estou enviando para fora da minha infraestrutura, e eu não quero sair, por exemplo, da minha tela de checkout até a conclusão do meu carrinho, eu vou precisar ter como é meu nome? Um webhook que vai receber a confirmação de pagamento ou não. Esse webhook vai gerar um evento no EventBridge, em que vai lançar uma fila e ele vai dar OK no processo de compra de pagamento. Então, mais uma vez, eu começo a gargalar minha aplicação, começo a gerar fluxo e começo a gerar workload excessivo sem pensar na solução da minha aplicação. E isso vai me gerar a seguinte dúvida: mas, Cláudio, a gente não atingiu a causa raiz aqui dessa arquitetura. Qual é a causa raiz dela aqui que fica continuando a gerar gargalo? O aumento da volumetria, Tem a volumetria, mas a volumetria é a forma de a gente medir. as requisições. Tem envolvendo as requisições, mas não é requisições direto. Se você olhar para o lado direito de vocês, a gente está usando o mesmo banco para tudo. Está utilizando o mesmo banco para pedidos, está usando o mesmo banco para notificações, está usando o mesmo banco para relatórios, para carrinho, perfil. E cada um dos contextos dos nossos microserviços, eles vão ter características diferentes e logo eles precisam ter soluções isoladas e diferentes. Logo, a partir de agora, eu começo a pensar em outros tipos de bancos. Por exemplo, se eu quero trabalhar com perfil e seção, carrinho, preferências, onde eu preciso ter uma indepotência maior e eu preciso ter uma garantia que essas informações elas vão ser rápidas, pois o estoque ele tende a ser dinâmico. Se esse estoque é dinâmico e você perdeu quantidade de dados, imagine se você está numa companhia aérea. Se você não tiver uma atuação rápida aqui, nesse tipo de arquitetura, o que é que vai acontecer na compra da passagem? Ele vai gerar o quê? Overbooking. Significa que duas pessoas vão comprar o mesmo assento
no avião. E isso tende a gerar problemas, tanto na questão, como é mesmo? Na questão financeira para a empresa de aviação, quanto na questão judicial. Reputacional também, né? Exatamente. O cliente passa mal, aí vai justiça, vai gerar uma bola de neve. E também para alguns casos em que você precisar de atualização contextual do teu catálogo de busca, se você precisa gerar índices de produtos complexos, tem uma pessoa que ele pode atender. Então você pode ver que agora a gente está começando a se agregar cada um desses serviços conforme suas necessidades orientadas aos dados. E no final do dia, ainda a gente tem que se preocupar ainda com uma coisa, que é isso aqui, ó. Como é que a gente vai fazer com essa quantidade de informações de dados que está sendo gerado e gerar para a gente insights diferentes para que a gente consiga melhorar nosso produto através de uma arquitetura de Data Lake e Analytics, em que vamos ter que capturar informações de eventos que estão nos nossos workers através de um CDC lá no meu banco RDS. Se eu, através de streams também, que são acionados tanto pelo Dynamo quanto o RDS. E esse conjunto de informação, a gente começa a utilizar o S3 para fazer um data lake, que é a camada de RAW ali. A gente processa até ficar um nível de data warehouse, que no caso é a camada de analytics, e a gente utiliza para fazer requisições ou consultas analíticas que pode ser reaproveitado para exemplo, a gente colocar uma IA, um SageMaker da vida, e fazer as recomendações que são necessárias para que o teu cliente ele tendencie a comprar um produto. Se eu tenho um cara que tem um perfil, por exemplo, de pegar um cartão Black, que eu acho que todo mundo aqui tem, né? Tô brincando. Mas a gente pode utilizar esse tipo de solução aqui para recomendar a ele o cartão Black. Ou se eu tiver, por exemplo, Mercado Livre, se eu tiver, como é mesmo o nome, no OLX da vida, eu consigo utilizar ele para gerar, junto com o Ad Manager, para gerar propagandas de um produto que você está interessado. E é daqui que você começa a ver, por exemplo, você está acessando o Google, produtos referenciados por esses tipos de aplicações. Ou a gente pode usar o Amazon Kicksite, por exemplo, que a gente consegue criar dashboards e BI para que a estratégia consiga definir qual é o caminho que deve nortear a empresa. E tudo isso que a gente fez não é nada menos do que quebrar o nosso monolito. Nós tivemos uma aplicação que ela cresceu e conforme veio a necessidade, a gente foi ajustando conforme as suas necessidades. E a gente precisou utilizar o Domain Driven Design, já que a gente está falando em domínios, para definir quais são, como é que cada monolito desse vai precisar, quais são o context bounded, ou seja, contexto delimitado, as fronteiras do, do, de cada microserviço, qual é a sua volumetria, se ele vai precisar ser event-driven ou não. E com isso a gente conseguiu melhorar a comunicação da nossa aplicação. Em outras palavras, a gente começou a pensar em ter uma persistência poliglota, que é o quê? Se a gente tem dados transacionais, a gente vai tratar ele de forma transacional. Se a gente tem documentos, os famosos JSON, a gente vai tratar eles como JSON. Se a gente precisa de ter séries temporais, a gente vai utilizar soluções de séries temporais. Ou se é chave e valor, a gente facilita a utilização e a melhora de performance da nossa aplicação. Mas aí vem a pergunta, Cláudio, tem uma das questões que é
principais que normalmente caem em entrevista. E muita gente cai como arquiteto exatamente porque não sabe o contexto bem. Eu estou mostrando para vocês duas soluções aqui. A Amazon Aurora, que é uma solução de dados estruturados, e tem um DynamoDB, que não estruturado, certo? Em que no Amazon eu consigo garantir o ACID, consigo tratar com consulta join, eu consigo escalar. Enquanto no DynamoDB ele foca em latência, escala infinita e flexibilidade. Mas eis a pergunta: se eu te desse uma aplicação agora, como é que você iria definir qual tipo de solução utilizar? Melhor, qual é o melhor banco para ser utilizado nessa aplicação? É muito comum a gente ver nessas entrevistas, e eu participei de bastante para comentar com vocês, a pessoa chegar assim e dizer: ah, temos os dados não estruturados, os dados semi-estruturados e estruturados. Conforme a necessidade do cliente, a gente escolhe um deles. E não é assim que se faz. A gente precisa passar por algumas partes anteriores a isso, e não é à toa que se ouve estudo de teoremas, estudo de frameworks que visem trazer essas informações para a gente. Por exemplo, eu vou entrar agora no assunto que é a parte de partições de redes, e é importante que vocês entendam. Imagine que eu tenho o meu banco RDS e que nesse banco RDS eu tenho o meu servidor de escrita e meus servidores de leituras. Significa o quê? Que nesse carinha aqui de cima que vocês estão vendo em roxo, a gente vai trabalhar toda a questão do processo de escrita, insert, update, delete. A gente vai sincronizar essas informações entre as nossas réplicas. Em comparação, essas réplicas vão ser aperfeiçoada para o processo de leitura, tá? Então, diversas aplicações vão estar consultando diversas réplicas nos nossos ambientes. Se a gente for pensar em DocumentDB, ele tem um conceito parecido, que é o conceito de escritas e réplicas de leitura, em que nesse réplica de leitura a gente vai trabalhar com um armazenamento distribuído e altamente replicável, significa que ele vai ser replicável entre diferentes AZs. O Elasticsearch ele vai trabalhar nesse mesmo conceito. A gente vai criar réplicas em outros ACs, mas só que aqui a gente não vai chamar de réplica, a gente vai chamar de nós de cache, onde a gente consegue ter um servidor de leitura e servidores de escrita. A mesma coisa o DynamoDB aqui, pelo que vocês estão vendo, tá? A gente consegue trabalhar dessa forma. E esse QSpace é o que funciona o Apache Cassandra. A gente vai voltar nesses slides aqui depois, porque tem uma coisa até interessante para gente comentar aqui, tá, certo, gente? Mas, se a gente for pensar aqui, todos esses bancos eles trabalham com réplicas, com nomes diferentes, mas são réplicas. E dentro dessas réplicas, se você for pensar direitinho, toda essa estrutura que a gente está utilizando, ele vai se basear em um teorema. O mesmo cara que criou o Hadoop, em seus documentos, ele criou esse teorema, que é o teorema de Capra, em que ele diz o quê? Que nossos bancos de dados eles vão ter três fronteiras diferentes. Entre essas fronteiras vai ter a questão da consistência, da disponibilidade e da tolerância à partição. Então, todo banco de dados você vai precisar observar esses três fatores. Quando eu quero falar em consistência, o que significa? Se eu tenho réplicas, para mim, o meu conteúdo só está atualizado quando o maior número de réplicas tem a informação. Se eu falo em disponibilidade, significa o quê? Que o quanto a minha aplicação eu consigo, através de requisições, obter resposta.
Intolerância à partição significa o quê? Esses carinhas que eu mostrei aqui para vocês, e eu vou mostrar do RDS que é mais fácil, significa que o quanto se a gente derrubar uma dessas linhas roxas aqui de replicação, que nossa aplicação ela vai ficar de pé. E o que é importante aqui? Nenhuma desses três caras aqui a gente consegue garantir 100% nas três. Isso é inevitável. É o que eu chamo pessoalmente de trilema de CAP. Porque a gente vai ter três opções, dessas três opções a gente vai ter que escolher duas. Só que, posteriormente, o mesmo cara, ele pensou o seguinte, cara, tolerância da partição, ele é o centro daqui. Então, ele não deveria ser observado como uma parte do triângulo, mas como topo do triângulo para as nossas decisões, em que agora eu vou observar se os meus bancos de dados eles têm partições de redes ativas ou não. E se ele tiver partições de rede ativa, eu vou observar dois fatores, que é a disponibilidade do meu banco de dados e a consistência. Mas se uma dessas partições cair, o que é que minha aplicação deve observar? Ele vai observar entre latência e consistência. E a partir de agora, a gente começa a pensar de outra forma nas decisões dos nossos bancos de dados. Pois, se eu pensar num banco, por exemplo, se eu trabalho voltando no Sertão Bank aqui, como eu falei para vocês, eu estou trabalhando com banco. Imagina o seguinte cenário: eu tenho na minha conta R$ 100, eu vou voltar para cá rapidinho. Tenho R$ 100 que eu fiz uma escrita aqui. Só que no meio do caminho, uma dessas réplicas caiu. E quando eu falo que é réplica aqui, eu estou falando que a rede de comunicação entre elas não está funcionando. E imagine que nessa mesma aplicação, a minha réplica de leitura é essa primeira que vocês estão vendo aqui no lado esquerdo. Que é a que falhou. Se eu fiz, por exemplo, a retirada de R$ 50 da minha conta que era 100, e esse meu banco de leitura ele não está respondendo, o saldo não vai atualizar, vai continuar R$ 100. E eu sei que quando a gente trabalha a nossa aplicação, vai acontecer o seguinte, vai ter uma regrinha assim no teu banco dizendo, na tua aplicação dizendo, olha, se não tiver limite zero e saldo foi menor do que o valor total no balanço, você vai tirar R$ 50. O que é que vai acontecer nessa situação? Quem responde aí? Eu tenho R$ 100 no meu saldo e esse saldo nunca vai mudar. O que é que vai acontecer com a minha aplicação quando eu for fazer a retirada de R$ 50? Ele não vai debitar ali e automaticamente eu posso fazer várias vezes Exatamente, dinheiro o infinito. saque. É. Então, nesse caso aqui, para você, a consistência é o valor máximo que você tem que definir no teu banco. Só que, se eu pensar que uma partição caiu e eu tenho que garantir que os dados estejam consistentes em todos os bancos, o que é que vai acontecer se eu não conseguir confirmar que houve o commit no meu banco de dados? Ele vai começar a rodar mais tempo, vai ficar presa a transação e vai gerar gargalos. Vai começar a ficar lento as operações no teu banco, que vai ficar presa nesse tipo de estrutura.
Ah, mas Cláudio, eu posso utilizar, por exemplo, algumas soluções como a troca de cada um dessas réplicas. Mas será que realmente soluciona? Ou será que é o fator da escolha do banco que é fundamental aqui? Aí eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Imagine que a gente está na rede social. Sertão Será Cláudio Facebook. Se vocês forem dar um clique na minha foto, ela é totalmente irrelevante para que essa informação esteja consistente em tempo real. Não. Imagine que tem um Tinder da vida. Tem duas pessoas que elas se conheceram e deram match um no outro. É necessário que esse match seja em tempo real. Se caso o match não acontecer em tempo real, eu vou tá acabando com o casamento? Não, porque não existe o interesse, não existe a urgência, nem a formalidade. Então, nesse caso aqui, eu vou começar a pensar em disponibilização da informação. Tendo em vista isso, imagine quando a gente for chegar no nosso cliente e começar a avaliar qual a melhor estrutura de banco, bote como se fosse um sensorzinho para você saber qual é as soluções que atendem da melhor forma. O CAP entenda como se fosse uma bússola para você entender o que mais é importante em relação às falhas no seu banco. Se para você a consistência da informação é importante, a disponibilidade ou a partição de rede, ou se você tem um PASEC, imagina como é que vai funcionar a tua solução por debaixo dos panos, tá? E nesse PASEC, o que significa essa palavra aqui tá no PASEC? Se eu tiver partição, se eu tiver partição P, significa que eu estou atrás de disponibilidade A, ou consistência. Else, de se não, eu vou atrás de latência, consistência. Mas tem formas de a gente melhorar através de aplicações complexas, como é que vai funcionar nos nossos ambientes. Entre eles, só ajeitar aqui. Temos, por exemplo, a utilização de bancos, soluções de bancos mais. Peraí, um minutinho. Deixa eu dar uma melhorada agora. A gente consegue trabalhar com bancos mistos, por exemplo, onde a gente vai ter um banco para escrita, um Aurora da vida, e esse Aurora ele vai fazer um sincronismo através de evento no Elasticsearch. Olha o que a gente consegue ter uma gravação performática e, por exemplo, com essa sincronização através de eventos do Aurora, eu consigo garantir que as pessoas façam leituras de alta performance na minha aplicação. Então, eu consigo aumentar a performance, garantindo a consistência da minha aplicação. Ô, Cláudio, é, essa ideia de ter gravação e leitura separados aí do CQRS é o mesmo da parte lá das réplicas? Não, aqui é o contexto diferente. Não precisa ser Elasticsearch e Aurora. Aqui eu estou comparando dois bancos com finalidades diferentes. Esse aqui eu estou utilizando para ganhar performance de leitura o Elastic Cache e para garantir a consistência dos dados eu utilizo o Aurora, tá? Significa o quê? Eu vou garantir que aqui que eu tenha, como eu estou utilizando o Aurora, eu vou garantir que ele trabalhe com dados estruturados, em que eu vou ter relacionamentos. E caso eu precise fazer queries, consulta de queries, através de eventos, eu consigo levar essas minhas tabelas ou partições lógicas para uma Elasticsearch. Na hora que a pessoa for consultar, a pessoa consulta direto lá.
É um tipo de arquitetura diferente que normalmente a gente utiliza com base o SQRS, tá? E o que é engraçado, esse Entendi, mas carinha aqui... Hum. mas no caso aí do Elastic Cache, ele pode estar ou não plugado ali numa réplica do Aurora. Pode estar ou não. Provavelmente ele está plugado numa réplica, mas a função dele vai ser diferente daquele outro que eu mostrei. Uhum. Entendeu? Aqui eu estou fazendo uma sincronização em tempo real sem ter atuação da aplicação. Naquela arquitetura que eu mostrei aqui, a gente vai ter a minha aplicação interagindo com o meu cache de memória direto. Eu faço uma consulta, depois que essa consulta validou, eu envio para o meu cache e envio para o cliente final. Aqui não. Esse banco ele vai estar com, por exemplo, com um Amazon RDS Stream, e através dele eu vou estar armazenando nesse carinha do meu cache. E os meus pods vão consultar diretamente eles. Captou? Entendi. Valeu, hein? Nada. Temos também o famoso CDC, tá? Que é basicamente a forma que a gente faz no dia a dia para garantir a criação de data lakes bem performáticos, onde criamos um banco de dados out of box com as informações dos eventos que aconteceram e processamos esses eventos. E aqui tem alguns tipos de CDCs que conseguimos utilizar no nosso dia a dia, tá? A gente pode utilizar um log-based CDC com Kinesis DataStream para trabalhar a questão de logs na nossa aplicação. E salvar essas mudanças em um bucket. Conseguimos trabalhar com Outbox mesmo, como nem falar daqui, em que temos uma aplicação, ativamos um stream de eventos. Esse stream de eventos ele vai acionar uma lambda e ele vai salvar em algum banco de dados. Temos opções como por exemplo, que vale citar aqui, o orientador eventos, CDC orientados eventos, onde plugamos, por exemplo, algumas filas, e essas filas elas vão acionar algumas partições de eventos, em que essas partições em paralelo vão acionar o Event Bridge para fazer algumas operações, mas em geral você vai pensar em algumas camadas que chamamos de camadas transversais, que é o quê? Que é a camada de streaming e mensageria, onde vamos pegar as informações da origem dos dados, que provavelmente é o quê? Um Amazon RDS, uma Aurora, Dynamo, Document, bancos externos, aplicações, ou até mesmo S3, que eu esqueci de citar aqui, tá? Então, puxamos essas informações, vamos para uma camada de processamento que normalmente utilizamos ou o AWS Lambda, ou o Glue, ou outros consumidores como o SCS e AKS. Jogamos em uma outra camada de processamento, que pode ser um S3, um Redshift da vida, um banco Aurora, e mandamos para uma camada de destinos ou integrações, que pode ser outros aplicativos, sistemas legados, OpenSearch, ou até mesmo o QuickSight da vida. O que temos que pensar quando a gente vai definir essas soluções? A gente tem que pensar no tipo de consistência, que normalmente vai ser uma consistência eventual, já que a gente vai estar trabalhando com dados não padronizados. Se a gente estiver trabalhando com monolito, como é que vai ser a leitura desses monolitos? Como é que a gente vai fazer o commit de informações que vão estar lá? E outras escolhas que vão fazer parte do nosso dia a dia. E outras soluções que a gente trabalha no nosso dia a dia, por exemplo, com a parte de gestão de transações distribuídas, tem o two-phase commit, onde a gente vai fazer uma requisição
Essa requisição a gente já sabe que vai demorar, então a gente espera que essa requisição seja respondida um pouco depois através de evento para a gente dar o ok. Um exemplo disso, Multi-Factor Authentication, onde a gente envia um link onde a pessoa vai fazer a autenticação e depois vai concluir. Temos a questão de sagas coreografada, que aí a gente usa a questão de brokers para tratar eventos. Ou temos a parte de orquestração, que basicamente imagine como se fosse como é que eu posso fazer aqui? Como se fosse um orquestrador, que ele vai dizer para onde tem que ir cada função dessas. Para ficar mais claro para vocês, imagine o seguinte: eu tenho o meu carrinho do meu marketplace e eu vou fazer a compra de um produto. Então eu vou gerar uma ordem. E essa ordem vai ser o nome de um evento. Esse evento eu vou precisar ir para o gateway de pagamento e realizar o pagamento, payment. Depois eu vou ter que ir para o estoque e atualizar o estoque. Mas se der erro no estoque, o que é que vai acontecer com a minha aplicação aqui? Eu vou ter que emitir um evento de erro do meu estoque dizendo que não tem o valor que precisa. Esse estoque aqui ele vai voltar para a minha aplicação de payment e soltar um evento de reembolso e eu vou ter que cancelar o pedido. Se caso o problema for no pagamento, imagine que aconteceu um pagamento duplicado. O que é que ele vai acontecer? Essa setinha que vocês estão vendo o X aqui, ele vai para cima desse cara de payment, eu faço o reembolso do valor duplicado e cancelo o pedido duplicado. E assim sucessivamente, ou seja, a gente vai trabalhar com micro ações de compensação em caso de erro. E aqui é a solução mais comum para esse tipo de situação, quando a gente trabalha com dados, que é o que? A gente utilizar o AWS Step Function, em que a gente vai criar um fluxo e que esse fluxo ele vai ter que dar sucesso ou falha, e conforme for acontecendo esse fluxo aqui, se caso houver uma falha, ele vai setar os eventos de erros para que não aconteça o que você espera. Então, se você olhar aqui embaixo, tem saga com compensação clássica, que é o mais comum, que foi que mostrei anteriormente para vocês. Mas a gente consegue também trabalhar com confirmação tardia, ou seja, confirmação assíncrona. Isso aqui vai com gateway de pagamento. Event Driven, onde a gente vai trabalhar com questão de brokers. E a gente pode ter uma saga híbrida também, onde vai ter requisições em que a gente vai precisar de ter uma orientação ao evento e outra parte que vai ser orquestrado. E com isso, a gente também começa a pensar em como a gente vai fazer para transferir os nossos dados, seja eles por stream ou bufferização, em que eu vou ter bancos de dados diferentes, vou ter fontes de origem diferentes, em que eu vou estar trabalhando com dados gigantes. E se você pensar no ambiente legado, pode ser que seja a grande quantidade de parquet que foram gerados ou CSV que foram gerados. E como é que a gente vai fazer para processar esses dados? Podemos utilizar, por exemplo, um Kinesis para trabalhar com questão de streaming e um Firehose para bufferizar. O que é que ele vai fazer aqui? Ele vai receber uma certa quantidade de dados por stream, bater o limite dele, ele envia para processamento. Isso garante, por exemplo, que se você está trabalhando com uma solução em que você precisa utilizar um Athena da vida, o Athena normalmente a AWS indica que que os blocos de arquivos estejam entre 100 megabytes, ou as partições lógicas. Então, cada arquivo daquele que eles são gerados, eles precisam ser 100 megabytes. Então, imagine tu tá enviando 15 kilobytes por segundo. Então, começa a acumular essas informações. Quando ela atingir certo nível, eu envio para processamento. Assim, não deixo nem minha função serverless sobrecarregada e nem tenho um custo alto na minha aplicação, tá?
Tentando explicar o que eu falei com vocês, ele vai trabalhar aqui com questão de stream chats, em que ele vai acumulando algumas informações no Kinesis, da stream. Essas informações, após carregar, ele vai chegar aqui no Firehose e eu consigo bufferizar por tempo o tamanho. Posso dizer assim, olha, de 5 em 5 minutos que você carregou, você coloca lá, ou a cada 100 megabytes você coloca para a Lambda processar. São duas soluções. Eu consigo comprimir e trabalhar a questão de retries e bake-offs e enviar para outros locais, um S3 da vida, um Amazon Redshift, se eu quiser trabalhar direto com Data Warehouse, ou uma solução de indexação como o OpenSearch. E aqui tem algumas soluções que vocês podem utilizar em tempo reais. Essa apresentação eu vou compartilhar, tá certo, Rogério? Tem muita informação aqui que o pessoal pode precisar no dia a dia. Mas o interessante é vocês entenderem que a gente consegue utilizar essa solução a forma a escalar grandes quantidades de dados. Se você tiver, por exemplo, um ambiente legado, a gente consegue orquestrar como é que esses ambientes legados vão ser processados na nuvem. E no fim do dia, a gente vai trabalhar com esse tipo de situação, tá? Eu mostrei para vocês esse primeiro desenho aqui, que normalmente em arquiteturas enterprise vocês vão ver bastante. Vai ter a camada de analytics, múltiplos bancos, camada de cache, microserviços, Event Bridge, API Gateway, micro front-end. E também, vocês, por debaixo dos panos, quando a gente fala de back-end, a gente vai estar trabalhando com isso daqui. CDC no dia a dia, a gente vai fazer algumas consultas no CQRS, a gente vai bufferizar algumas informações no Data Lake, trabalhar com Step Function para fazer orquestrações de serviços. A gente vai ter que ter uma camada de persistência poliglota, onde os nossos microserviços vão consultar diferentes bancos de dados. Então, o mundo da arquitetura ela tende a ser grande, tá? O que é que a gente deve estudar para a gente conseguir ter um bom conhecimento da área de arquitetura e sistema distribuído? API Gate, como é que funciona? Anti-corruption layers, no caso aqui, se a gente está trabalhando com diversas fontes, essas fontes elas precisam ser padronizadas. Cider cache para fazer processos de autenticações multi-cloud. Comunicação e captura, point-to-point, publish e subscribe, entender um pouquinho de dados e consistência, qual é o conceito do Outbox, Change Date Capture, Saga SQRS, e essa parte aqui de Sharding Replication. Esse Stranger Fig, vocês já ouviram falar nele? Uhum. Eu já. Stranger Fig, ele é exatamente o que a gente chama de figueira estranguladora. Normalmente é utilizado para migrações de ambientes. Imagina que eu tenho uma aplicação no COBOL bem antiga, eu quero levar ela para a nuvem. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou criar um reroteamento da camada local, que vai estar no meu local, que é o legado, para o meu ambiente nuvem, e vou preparar por debaixo dos panos um banco onde ele vai fazer o sincronismo de informação entre a nova arquitetura e a antiga arquitetura. E eu começo a utilizar, por exemplo, um ambiente em Canary, 90-10, onde 90 vai para o sistema antigo e 10 vai para o novo. E conforme vai passando o tempo, eu vou aumento para 20, 30, 40, 50, 60, 70 e vou estrangulando o ambiente antigo até que não seja mais necessário. Então aqui a gente consegue fazer o processo de migração dos nossos ambientes. E finalmente, gostaria de deixar aqui o meu testamento para vocês, tá? Arquitetura não é só respostas rápidas, como transicionais e não transicionais. Pense que existiram diversos teoremas, diversos conceitos que foram aplicados nos nossos dias a dias. Nossas soluções elas têm que ser orientadas aos trade-offs do nosso cliente e a gente deve ouvir a dor do nosso cliente, entender um pouquinho sobre o negócio dele, sobre o que é crítico ou não, e documentar bem o que é necessário através dos teoremas do CAP e PAUSEC, ele vai ajudar bastante para que vocês definam a solução correta.
Entender um pouquinho sobre as principais transações utilizadas em sistemas distribuídos, QRS, CDC, Outbox, como a gente vai trabalhar a parte de integridade de eventos. E terceiro, lembre-se que você é um arquiteto especialista em cloud. Então, abandone soluções de banco de dados universal, construa soluções poliglotas no seu ambiente e que se adapte ao contexto de cada serviço que forem utilizado. A arquitetura é o design da consequência. Escolha sabiamente. Perguntas? É, não sei se tem pergunta. Se tiver, eu gostei bastante do seu conteúdo, Cláudio. Foi muito bom. Basicamente o Uhum. que a gente usa no dia a dia, né, das empresas aí maiores. É, uma coisa que eu fiquei na cabeça que lá no começo você falou de EKS, mas tem lugar que o EKS é muito robusto, né? Poderia, não sei, o Exatamente. que você acha? Poderia usar um Fargate ou até mesmo um cluster menor, né? Swarm ou É porque algum ali, outro. como eu Qual do falei, Finops? ali era um storytelling. Então a solução meio que Ah, já estava definida. Mas tá não há bom. problema em Já tinha trocar, tá? definido. Entendeu? Era só para mostrar a escalabilidade para vocês. Como é o Ah, storytelling, ele pode ser mudado e é bom que a gente, como arquiteto, questione se está ok ou não. é uma coisa que eu Então, aprendi é que arquiteto sempre usa a palavra depende para tudo. Depende do é, contexto, depende da hora, depende do que é disponível, né? Acho é que o exatamente. Everton estava com a mão levantada, pode falar aí. É. É, na hora lá eu perguntei por causa disso também, porque eu trabalhei num contexto de um local em que os caras colocaram um EKS Uhum, e, cara, um ECS lá já resolveria. E, cara, gerou uma complexidade muito grande aquele EKS para um negócio tão pequeno. Tipo assim, eu até brinquei. Os caras pegaram uma bazuca para matar uma formiga, entendeu? Uhum. Aí sim, com fica Então, bem mais certeza. caro, né? Dependendo. daí, além de ficar caro, ainda ficou complexo, muito mais complexo tudo, inclusive a parte de deploy e tudo mais, era muito mais complexo e sem a necessidade, sabe? Mas a intenção era essa mesmo, era primeiro é que construir um storytelling de conhecimento para você ver como se escala na Uhum. nuvem. Se é a solução final ou não, vai depender realmente da conversa com o cliente. Como o cliente é fictício aqui, então é de boa. Mas o que é que a gente tem que ouvir primeiramente? Qual é a dor do cliente? E é uma coisa que é difícil ver. Eu já participei, por exemplo, de algumas empresas atrás, que eu fiz parte, é, das pessoas entrarem na reunião e querer vender pessoas para conseguir levantar pessoas para projeto. E não deve ser o nosso viés nunca. Deve ser o viés a resolução de problema. Se for sustentação, suporte, beleza. Mas se a solução dele for mais simples, uma mudança de arquitetura que vai precisar de um curto período de tempo, você vai deixar de oferecer o produto porque você está querendo subir gente? Então são É, eu decisões tive, que a gente tem que tomar. eu tive uma discussão um tempo atrás sobre isso também, numa situação que eu falei exatamente isso. Falei, cara, nessa situação, a gente tem que vender a solução, né? A gente tem que Exatamente. levar a solução para o cliente. As pessoas, elas vão vir depois para para botar em prática a resolução daquela solução, Exatamente. né? Teve um caso engraçado, que vale a pena contar. É, eu participei de uma reunião em que o cliente ele foi bem explícito bem no começo da reunião. Eu quero uma solução que mexa na parte de FinOps e que nessa área de FinOps eu consiga receber os insights de diminuição. Porque na minha empresa, a cada 2 anos tem um processo de redução de custo e depois tem um processo de liberação, onde as pessoas vão escolher as soluções e vão gastar o que quiser. E seria uma forma de contrabalancear de forma ativa nisso. E qual foi a resposta dos clientes? Dos fornecedores? Ah,
Na verdade, você precisa de governança, de FinOps. Você precisa de ter pessoas que operacionalizem isso e gerem. E o cara foi bastante explícito. No final, saiu com meio complicado a situação, porque era vamos dizer assim, algo que estava praticamente ok se a gente agisse de forma certa para alcançar o cliente e a gente não conseguiu. Então é sempre escutar a dor do cliente e entender como é que a gente vai solucionar o problema dele. E outra coisa, convencê-lo. Que não tem coisa pior que você trabalhar com um cliente, por exemplo, que é bastante técnico. Que aí você vai ter que convencê-lo de que tua solução é melhor. Top, mano. Eu Perguntas? gostei. É, não sei se tem. Eu gostei porque você fez um storytelling de um fluxo que a gente usa bastante nas empresas, né? Muda alguma coisa ou outra, né? Uma demanda ou outra, mas tudo que você colocou ali a gente usa. Tá? Quem quiser começar é um bom material aí, né? Pra estudar cada parte. Exatamente. Pessoal, se Exatamente. não tiver mais pergunta, eu vou parar de gravar aqui. Eu tenho alguns vouchers que era para sortear, mas eu vou passar aí pro pessoal que fez mais perguntas. Aí eu vou parar de gravar aqui, tá? Pra gente Boa. mandar uns vouchers. E obrigado, Cláudio, pelo. Tamo junto aí pelos próximos. A gente tem feito muita coisa junto aí na Coisa junto. comunidade. Vamos continuando. E parabéns pelo conteúdo, Claudio. Muito massa, tá? Muito bom mesmo, cara. Top, Valeu. mano. Top demais, hein, Cláudio?